Hoje eu vou falar porque é que eu sou uma educadora financeira, o que me levou a isso e como foi minha jornada até isso. Eu sempre fui enrolada financeiramente, sempre quis ter o meu dinheiro. Quando eu era bem novinha, a minha mãe vendia catálogos, lingeries, essas coisas assim, e eu entrava na onda. Eu peguei e comecei a vender os meus. Aí fui uma adolescente que resolveu morar com um namorado muito cedo e era um namorado assim que não era muito ligado lá nas obrigações que a gente tem. Então eu comecei a lavar roupa pra fora pra não ficar sem suprir as minhas necessidades básicas. É ridículo quando eu lembro da situação que você passa porque você escolhe na vida, mas um adolescente, quem é que convence o adolescente que aquilo é burrice, né? Minha mãe tentou aconselhar, mas ela disse: "Eu não vou te proibir, porque tudo que a gente proíbe, aí a pessoa quer lutar e ir atrás." Então, ela foi ali, do lado, acompanhando e deixando eu fazer, quebrar minha cara na vida e me ajudando a me acertar de novo. Aí passei muitos anos desempregada. Já tinha trabalhado informal ali na adolescência, aí tive esse relacionamento e depois desse relacionamento minha vida deu outra estagnada, eu não conseguia emprego. A, Fui trabalhar um tempo numa loja de roupas, aí eu, em temporada, né, ainda consegui ficar um ano e meio, depois eu saí de lá. E depois disso ficou de novo aquele perrengue difícil de arrumar emprego. Eu tinha acho que 24 anos quando isso aconteceu, que eu não arrumava emprego de jeito nenhum. Eu resolvi trabalhar em oficina de costura informal. E é por produção, aí você lá, pauleira, produzia bem, só que não tinha controle de dinheiro. Então o dinheiro entrava, dinheiro saía, dinheiro entrava, dinheiro saía. E eu morava com a minha mãe, porque eu já tinha me separado e voltei para casa da minha mãe. E aí, morando com a mãe é tudo muito mais fácil, só que sem juízo financeiro não adianta nada. Aí eu trabalhava e consumia o dinheiro. Só que como eu já tinha morado fora da casa da minha mãe e depois eu voltei, eu me senti atrapalhando a educação dos meus irmãos que ficaram em casa, porque aí, tipo, eu sou adulta, sou dona de mim. Dona nada, a gente só aprende isso lá com seus 45 anos de idade, olhando para trás. Mas eu aprendi. A duras penas, mas eu aprendi. Então, na época, como eu achei que eu estava prejudicando a educação dos meus irmãos, eu resolvi. Meu pai ele sempre teve o grande sonho de deixar um terreno para cada filho. Ele não conseguiu fazer exatamente isso, mas ele tinha, quando ele faleceu, ele deixou uns terreninhos ali. E aí tinha um vago próximo da onde eu residia com a minha família. Aí conversei com a minha mãe se eu podia construir lá, aí ela disse que podia. Então eu me empenhei e fui construir, fui trabalhar lá, fui morar lá. Assim, foi um perrenguezinho, foi uma construção muito simples, mas eu consegui. Aí, ainda trabalhando na oficina de costura, quando eu fui para me mudar, não tinha nada para pôr lá dentro, é claro. Aí fui com a minha mãe lá nas Casas Bahia, que todo mundo já deve ter passado por um parcelamento nas Casas Bahia. Aí a gente foi tinha até na época uma promoção, um fogão, uma mesa, uma cama, um armário, um colchão, fazia um pacote e aí você ficava endividada por um tempão pagando aquilo. O pensamento da criatura aqui, já que eu tô conseguindo pagar isso, então quando acabar essa prestação, esse dinheiro que eu pago, em vez de eu pagar, eu vou guardar. Mas trabalhar na vida informal é complicado. Então a oficina de costura, você trabalha e no dia de receber pode ser que aconteça um imprevisto, você não recebe naquele dia, aí quando você recebe você vai pagar água atrasado, pagar luz atrasado, pagando juros, mas na minha cabeça na época o importante é que eu tô pagando, né? E aí vida que segue. Então essa enrolação sempre foi muito grande da minha vida financeira. Aí passei muitos anos trabalhando em oficina de costura, consegui. Quando acabei de pagar aqueles móveis, não aconteceu o milagre da pessoa pegar o mesmo valor e guardar, então continua a vida seguindo naquela famosa corrida dos ratos, que você trabalha, paga conta, faz mais conta, trabalha, paga conta, faz mais conta, e essa era a minha vida. Só que trabalhando nas oficinas de costura no meio informal, não tinha garantias nenhuma.
E a minha mãe, ela era concursada do serviço público no estado de São Paulo. E trabalhava numa escola próxima de casa, parecia um sonho, né? Eu um dia fui tomar um cafezinho com ela ali à tarde, depois que eu saí do meu emprego, porque a gente tinha pouco tempo para se ver, e aí eu conheci a diretora da escola. Aí conheci, a gente bateu papo, passou. Aí no dia seguinte minha mãe me ligou e falou assim, olha, a diretora quer falar com você. Eu falei, beleza, mas quer falar o que comigo? Aí ela, não, conversa com ela aí. Aí ela perguntou se eu não queria ir trabalhar na escola de inspetora de alunos, que tinha uma verba lá da APM da escola. É uma dinâmica ali que não vem muito ao caso agora, mas era um dinheiro que o Estado repassava para a escola suprir as necessidades, e nesse caso um funcionário. Então ela foi e perguntou se eu não tinha interesse. E minha mãe falou, na certeza de que eu não ia aceitar, falou pra ela, não, você quer falar com ela, você fala, mas acho que ela não vai aceitar não. E eu não sei por que cargas d'água eu aceitei. Eu tava trabalhando, tava numa oficina de costura, e na hora que eu atendi o telefone, assim, a chefe ficou até meio assim de lado ouvindo. Aí eu falei, vou tentar. Ainda falei pra minha chefe, olha, é uma tentativa, então eu quero continuar trabalhando aqui até você conseguir arrumar uma pessoa. E aí vamos ver o que a vida faz. Aí eu continuei trabalhando até o período assim do horário do almoço, e depois disso eu vinha para a escola, eu ia para a escola, que era onde eu ia trabalhar, das 2 às 11 da noite. E seguir nesse caminho, só que oficina de costura acaba com a coluna da gente. Eu não sei se tem um jeito certo de evitar isso. Eu só sei que eu tenho hérnia de disco e muitas dores, que, como diz o ortopedista, parte disso veio da oficina de costura. Eu fiz por um tempo esses 2 trabalhos, e aí a dado momento falei, não aguento mais. Aí eu parei. Nesse intermédio, depois continuei trabalhando um pouquinho, teve um processo seletivo que era para você trabalhar 1 ano pelo Estado, porque nesse caso eu estava por uma cooperativa, né? Que o Estado repassava o dinheiro para a PM pagava a cooperativa e eu era contratada. E aí o Estado foi fazer um processo seletivo que era para as pessoas trabalharem 1 ano de contrato pelo Estado. Aí eu passei, fiz o processo seletivo e passei. Aí fui seguindo, já tinha largado a oficina de costura, e como era um processo temporário, eu comecei a pensar em outras maneiras de não ficar desempregada. Aí pensei lá num curso de cabeleireira, aí a minha mãe me deu todo o apoio, pegou as reservinhas dela, foi lá, investiu em mim, eu fiz o curso de cabeleireira, joguei, meti as caras e abri um salão. Falei, não, acabando o contrato lá, eu tenho aqui esse ganha-pão aqui, né? Então, montei o salãozinho de cabeleireiro na região mesmo em que eu morava, na época era só outra localidade, a meia hora de onde eu moro hoje. Mas com insegurança de trabalhar sozinha, e porque já estava trabalhando em outro lugar junto, no curso mesmo em que eu estava fazendo de cabeleireiro, eu conheci uma pessoa lá e a gente resolveu ser sócia. Outra grande burrada da vida. Você não tem experiência para abrir um negócio, você não tem experiência com sociedade, aí você abre um negócio e arruma um sócio ao mesmo tempo, que é para bagunçar geral. Aí foi indo. A gente abriu o salão, comecei a trabalhar, e nisso o Estado fez um concurso público, que aí no caso, quando você passa no concurso público, você efetiva. Em todos esses casos era para trabalhar de agente de organização escolar, que é para ser inspetora de alunos, trabalhar na secretaria, essas coisas assim. Tanto o processo seletivo quanto agora o concurso público. Aí eu fiz o concurso público e passei. Passei na posição 500 e tralalá. Aí eu pensei, 500, não vou nem entrar. Mas a demanda do Estado continua sendo muito grande, precisava de muitos funcionários. Então, não entrei na primeira chamada, mas entrei. E nesse tempo, trabalhando lá com a minha sócia, eu descobri que ela não fazia os trâmites corretos com o dinheiro que entrava no caixa, no salão, né? Que tinha que ir pro caixa pra gente fazer os nossos pagamentos de fornecedores e depois um rateio lá para nós duas no final do período. Então, assim, tudo que eu recebia enquanto eu estava no meu horário de trabalho lá, eu colocava no caixa. E ela não era bem assim.
Aí eu falei, não, isso não tá dando certo. E acho também, porque eu já tinha o lance da segurança que eu passei no concurso público, então já dei menos importância a manter o salão aberto. Então eu desfiz a sociedade com ela, a gente dividiu as coisas do salão, ela levou a parte dela embora e eu fiquei com a outra parte. E tentei manter o salão por um tempo. Só que o meu trabalho era tarde e noite no estado, lá na escola. E o salão de cabeleireiro eu abria às 7, 8 da manhã. Quem acorda às 7, 8 da manhã, a não ser que tenha algum evento programado para fazer cabelo? Então, o horário que eu podia trabalhar no salão era o horário que não tinha demanda. E o horário em que as pessoas queriam ir no salão, ele estava fechado porque eu trabalhava na escola. Então, com o tempo, eu acabei fechando o salão também. E fiquei muito, digamos assim, conformada, porque assim, como eu trabalhei informal a vida toda, praticamente, e não recebia, não tinha estabilidade, quando eu passei no concurso público, nossa, era glória pra mim, era perfeito, porque agora eu tenho estabilidade. Só que o tempo vai passando e você vai vendo que aquela estabilidade não é tudo o que você precisa. Um agente de organização do, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo não tem um salário muito atrativo, não. Só o que me atraía era a instabilidade, a estabilidade. E aí eu fui ficando acomodada, acomodada. Aí em 2013 eu perdi a minha mãe e aí minha irmã ficou bem abalada e eu fui morar na casa dela com ela, o que é pertinho do meu trabalho. Isso me deixou mais confortável ainda. Então, tava bom. Não tava ótimo, não tava perfeito, mas tava bom. Só que aí com o tempo eu comecei a ficar incomodada com o baixo salário e queria mais dinheiro. Eu sempre tive um pezinho na renda extra e aí eu vendo cosméticos, aqueles catálogos de cosméticos eu vendo alguns. Só que isso também não é o suficiente, né? E ainda mais quando você aprende, hoje em dia eu aprendi que a minha dinâmica de tratar essa renda extra não estava correta, então eu nem enxergava o dinheiro. E eu peguei continuei com essas vendas assim e com a insatisfação do meu salário. No meu cargo no estado, você consegue uma promoção em dois momentos. Assim, é faixa um, faixa 2, faixa 3. Você entrou, você é faixa um. Aí, se você fizer uma provinha lá, quando você tiver o período que eles exigem para fazer essa provinha, aí você aumenta em 35% seu salário. Parece muito, né? Mas depende de quanto é o seu salário. Aí, depois disso, para você passar para a faixa 3, você precisa ter ensino superior e eu não tinha. Aí eu pensei assim, já vinha pensando há algum tempo, o que é que eu posso fazer, que curso eu posso fazer que seja interessante para fazer um curso superior, para eu conseguir fazer essa provinha e receber essa porcentagem a mais no meu salário. Aí eu tenho um companheiro de vida que ele queria trabalhar com transporte escolar. Aí eu pensei assim, nossa, se eu fizesse alguma coisa ali na área de gestão de negócio, gestão financeira, eu teria esse aumento na minha renda, no meu salário, no estado, e ainda poderia auxiliar o meu marido no negócio que ele quer fazer. Então vou fazer educação financeira. Aí eu comecei a fazer um curso técnico de educação financeira, que na verdade ele não se encaixa muito com o meu perfil de hoje, porque ele é mais empresarial, assim. Na verdade dá para usar em tudo, em todos os setores, né? Só que ali na dinâmica do ensino ele parece muito mais empresarial. Aí eu fui fazendo este curso, fiz curso de investimento também, de fundos imobiliários, porque eu gosto disso, eu invisto um pouco. Então fui fazendo bastante cursos nessa área de educação financeira, tanto pessoal quanto empresarial. E nesse intermédio eu conheci uma associação, não é uma associação, uma empresa que trabalha com formação de educadores financeiros. É o EFINC. Aí conheci lá a Aline Sopper e fui passar por uma semana da jornada dela para entender qual era o processo e me apaixonei, porque
Eu sempre tive um pouco, apesar de ser desregulada financeira, desorganizada financeira, eu sempre tive na cabeça os pensamentos em ganhar dinheiro e economizar alguma coisa assim, mas na hora de pôr na prática não dava muito certo não. Então eu fiz esse curso dela, porque com o curso eu poderia aprender para mim e para ensinar as outras pessoas, porque eu já gostava, eu trabalhava com os colegas lá e ficava dando dicas de coisas que eu ia aprendendo para mim com os cursinhos, ensinando para os colegas. Mas eu resolvi fazer esse curso por quê? Porque com a minha desorganização financeira, eu vi vídeos, eu li livros, eu fiz cursinhos grátis e nada disso me levava à efetiva organização financeira. Aí eu falei, não vou conseguir fazer isso sozinha, então eu preciso de ajuda. Aí entre aqueles influencers que eu segui, aqueles cursos que eu fiz, eu escolhi um e falei, não, eu vou fazer um processo de educação financeira com este profissional, com este especialista. Aí fui entrar em contato, mandei lá os meus dados, aí ele perguntou, me pediu um explanado geral assim das minhas finanças, e aí quando eu mandei para ele, aí ele disse que o curso dele, a mentoria dele custava R$ 2.000 e que assim, pela minha situação financeira, eu não podia pagar os R$ 2.000. Então, que eu comprasse o livro dele, que o livro dele ia me ajudar. E aí depois, no futuro, eu poderia pagar uma mentoria financeira com ele. Aí eu fiquei indignada, porque assim, ele não sabe se eu podia pagar. Porque, assim, se eu me endividei a vida toda sem propósito, se era para fazer a minha organização financeira, eu podia até fazer 10 vezes no cartão de crédito e pagar a mentoria. Mas ele não quis, não deu a chance. Ele já disse logo, olha, é muito caro. Ele não disse com essas palavras, mas foi o que ele quis dizer. É muito caro para você. Então, vai ler um livro, vai aprender a juntar dinheiro para quando você tiver dinheiro, aí você me contrata. Eu achei isso o fim da picada. Porque eu falei assim, nossa, eu fui atrás de ajuda e a pessoa me diz que eu não tenho dinheiro suficiente para ter ajuda. Aí foi que aconteceu o lance do curso do EFINC lá com a Aline Sopper. Porque eu falei assim, conversei com meu marido, eu falei assim, amor, eu não tô conseguindo fazer o processo sozinha aqui, e aí esse curso aqui ele me oferece aprender e ensinar outras pessoas. Aí ele falou, nossa, interessante, eu posso até estudar com você para aprender melhor a administrar as nossas finanças. E olha que meu marido é bem organizado financeiramente. E nós resolvemos então, parcelamos o curso e eu fui fazendo. E aí isso já deu uma mudança enorme na minha vida, na minha visão, e já comecei a pôr em prática tudo que eu fui aprendendo. Então agora eu sou uma educadora financeira, terminei a faculdade, vou até fazer colação de grau semana que vem, finalizei essa parte, e aí aquela parte de receber dinheiro lá o aumento lá no estado, ela ainda está no plano, porque eu não sei por quanto tempo eu vou continuar funcionária pública do estado, mas vou continuar. Mas eu já estou trabalhando em paralelo nas minhas horas vagas como educadora financeira, estou fazendo atendimentos, estou ajudando as pessoas. Você pode me seguir no YouTube, no Instagram, que você vai encontrar os conteúdos que eu faço lá. E aí estou ajudando as pessoas. Então, a minha história é essa. Eu entendi que muitas pessoas não conseguem sozinhas sair da desorganização, do endividamento, dos problemas financeiros. Então, eu quero ajudar, então eu fui procurar uma formação que pode me ajudar com isso. Então, eu tenho agora a formação no EFINC, eu tenho a formação de gestão técnico em gestão financeira e faço muitos outros cursos e ainda farei vários porque eu quero me aprofundar em tudo isso. Aí eu tenho curso de investimento em fundos imobiliários, tenho vários aprendizados nesses sentidos, tanto de organização como de sair das dívidas, quanto de investimento. Então, todo esse meu conhecimento eu estou aplicando no dia a dia com a mentoria dos meus clientes.
porque eu acho que eu posso ajudar e a um custo médio, assim, mediano, não é nem baixo nem alto, mas eu tenho um olhar de ajudar aquela pessoa que ela tá em apuros, assim, que nem eu tava, que eu não tinha para onde correr, e quando eu fui atrás de uma mentoria, ouvi o cara dizer que, tipo assim, você não tem dinheiro, eu não posso te dar uma mentoria, então você já pode desanimar, né? Mas isso me deu força, me impulsionou para eu aprender para ensinar os outros. Então agora eu consigo ajudar as pessoas. Para quem tem uma vida financeira bem complicada, que acha que não consegue me pagar, eu faço uma sessão gratuita com todo mundo de alinhamento, de expectativas e de processo para a gente saber no que eu posso ajudar a pessoa. E eu faço alguns projetos pro bono. Não dá para fazer todos pro bonos, que afinal de contas é um meio de renda para mim também, mas eu tento ajudar o máximo de pessoas possíveis, porque tem muita gente na mesma situação que eu. Gente perdida, sem saber o que fazer, que tentou planilha, que tentou aplicativo, que tentou anotar tudo que gasta, que tentou fazer renda extra e mesmo assim continua naquele mesmo lugar, sem evoluir financeiramente, ali trabalhando para pagar contas. Então, para ajudar essas pessoas, eu tô aqui. Você me encontra no canal Dinheiro e Conquistas no YouTube, você me encontra no Dinheiro e Conquistas no Instagram, me segue lá também, que você vai ter muito conteúdo gratuito e a certeza de que você pode fazer uma avaliação comigo para a gente descobrir qual é a sua real situação e o que pode fazer o que eu posso fazer para te ajudar, ou se você não for contratar os meus serviços, o que dá pra gente fazer junto para amenizar os seus problemas e te dar um horizonte, porque às vezes você só precisa de um horizonte a seguir para chegar no caminho que vai te levar à sua organização financeira. Não esqueça de me curtir, de curtir esse vídeo, de se inscrever no YouTube e acionar as notificações para receber todos os conteúdos que eu colocar. Me seguir no Instagram, compartilhar com quem vocês acharem que pode ajudar também. E eu só tenho a agradecer as dificuldades que a vida me deu, porque foram delas que eu tirei um aprendizado e a minha formação, que agora eu sou uma educadora financeira e vou poder ajudar você.